Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, neste momento eu desejo fazer uma reflexão com os meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, uma meditação realmente, amados, muito importante mesmo. Por isso é que se puderes que dispensar alguns minutos para dar a sua atenção a essa breve meditação, vai ser realmente proveitoso. E a meditação que eu gostaria de convidar o meu irmão ou minha irmã que ouça essa meditação vinda da palavra de Deus, ela reside no livro de Salmos. Salmos 119, no versículo 9. E no versículo 9 diz assim a palavra de Deus. Presta atenção na mensagem de Deus para nós. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta, amados. É uma pergunta, amadas irmãs. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Ou seja, essa pergunta, na verdade, quer nos dizer o seguinte: como eu posso viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida de obediência à vontade de Deus, uma obediência perfeita? Porque muitas das vezes nós pensamos que isso é impossível. Pensamos que isso é dificílimo. Pensamos que isso é tão pesado. E nós vivemos uma vida de cai no pecado, levanta, cai no pecado, levanta. E começamos a andar e a viver nessa mesma rotina. Porque nós muitas das vezes não conseguimos, amados, realmente rastrear na palavra de Deus como nós devemos fazer, o que nós temos que fazer para vivermos uma vida que está em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Porque essa é a santidade. A santidade é viver em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E Salmos 119, versículo 9, traz a pergunta que muitas das vezes eu e o meu irmão já nos fazemos. Como que eu posso ser um jovem que vai viver uma vida perfeita aos olhos de Deus? Uma vida de sincera obediência, de contínua obediência à vontade de Deus. Como isso é possível? E graças a Deus que o mesmo texto, o mesmo versículo, no versículo 9, traz-nos a grande resposta, irmão. Presta atenção na resposta. Diz assim. Vou repetir primeiramente a pergunta. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Aí vem a resposta. Nós só podemos guardar puro o nosso caminho, as nossas decisões, as nossas escolhas sobre as coisas relacionadas à vida. Podemos escolher de uma maneira pura e santa, de acordo à santa vontade de Deus, só quando, irmãos e irmãs, nós baseamos essa decisão, essa escolha, por menor que pareça, de acordo à palavra de Deus. Ou seja, eu depender inteiramente da vontade de Deus sobre esse tipo de escolha que eu quero fazer, sobre essa decisão que eu quero tomar. É nós não tomarmos nenhuma decisão, não fazermos nenhuma escolha, sem nós depender da vontade de Deus, sem nós consultar o que Deus quer que a gente faça relacionado a esse lado da minha vida. Se eu não consultar a palavra de Deus com humildade, com sinceridade, eu farei as coisas do meu jeito, segundo os meus olhos,
segundo o meu coração, que é enganoso, de acordo com as Sagradas Escrituras. E meus amados irmãos, eu vou ver uma vida como se fosse boa. Posso ir mesmo na igreja. Posso mesmo ser um bom frequentador da igreja, das atividades da igreja. Mas não estamos realmente assentados em Cristo. E aquele que está assentado em Cristo, ele vive não simplesmente como ouvinte da palavra de Deus, mas também como praticante. E quem pratica a palavra de Deus, ele fundamenta a sua vida, o seu estilo de vida no padrão da palavra de Deus. O que é que Deus quer que você se vista? Qual é a roupa preferível de Deus para ti? Qual é a forma, qual é o perfil que Deus quer que você tenha como cristão perante a sociedade, como cristão perante a sociedade? Será que você realmente estuda a palavra de Deus? Para todos aqueles que não levarem isso em conta, isso de uma forma séria, não levarem a peito, infelizmente não conseguirão viver uma vida em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Porque a única base, queridos irmãos, é nós nos assentarmos toda a nossa vida na palavra de Deus. Ela deve sustentar e direcionar a nossa vida. Aqui é onde reside verdadeiramente o sucesso na vida espiritual, é a conformidade diária. Não uma conformidade passada, mas é uma conformidade contínua com os princípios morais da palavra de Deus. Fazendo assim, nós estaremos vivendo uma vida pura, uma vida santa continuamente. E estaremos sendo habilitados para que possamos ter graça de permanecermos santos na eternidade, na breve volta do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa meditação, tenha mesmo em mente que a única saída, a única solução para nós verdadeiramente termos uma vida, um estilo de vida que está em conformidade com a vontade de Deus, é nós podermos assentar as nossas decisões, o nosso estilo de vida nas Sagradas Escrituras. Mediante o poder da graça de Deus, através do Espírito Santo. E nunca devemos estudar a Bíblia sem nós fazermos uma oração sincera a favor do estudo que estamos fazendo. Precisamos dispensar os comentários, amados. Precisamos ter um raciocínio primário, pessoal, sobre o que nós estamos lendo. Muitas das vezes é muito triste quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, mas estamos a estudar a Bíblia cheio de comentários. Estamos a depender do que os outros pensaram, do que os outros idealizaram sobre a palavra inspirada. Então, do mesmo modo que eles tiveram aquele raciocínio sobre o assunto que eles estavam a comentar, também do mesmo modo que Deus pode revelar a nós de uma maneira mais profunda, mais abrangente, só que nós estamos dependendo dessas coisas. Por isso, quando estamos a estudar a Bíblia, para que ela realmente nos beneficie, como filhos e filhas de Deus, nós devemos, por enquanto, estudá-la apenas por si. Estudar simplesmente a Bíblia. Dependermos da sabedoria que provém do alto, através do Espírito Santo. E se porventura houver aquelas contradições, aquelas contrações quanto à compreensão que nós temos que ter sobre algum assunto, é que nós temos que pesquisar mais, é que nós temos que saber mais sobre o que os grandes homens que estudaram a Bíblia no passado e que têm estudado a Bíblia e buscarmos outros conhecimentos para nós podermos entender realmente qual é a vontade de Deus sobre aquele assunto.
Porém, querido irmão, não esqueça, o ponto central desta meditação é que Deus quer que o irmão e a irmã voltem a estudar a Bíblia. Tanto todos nós possamos voltar a assentar nossa vida no padrão apresentado pela palavra de Deus. Porque não fazendo isso, estamos colocando em risco diariamente nossa pureza, nossa santidade, que Deus requer de nós. E aqueles que não serem santos agora, é claro que nunca serão santos no céu. Porque não terão oportunidade de entrar nos céus. Então, muito obrigado mesmo por me acompanhar nesse precioso momento. E meu desejo é que o Senhor possa realmente impressionar o seu coração e lhe mostrar realmente a verdade tal como ela é em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez e para podermos fechar, lhe convido para uma breve oração. Por favor, vamos fazer uma breve oração. Oremos ao Pai. Eterno Pai, soberano Deus, Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado pela sua palavra viva. Permita que a sua palavra esteja em nossos corações. E o que nós aprendemos nesta meditação nos seja proveitoso de uma maneira espiritual. No nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém. Então, muito obrigado. Estamos juntos na próxima. Estaremos apresentando mais outra meditação. Que o Senhor possa abençoar.